A mensagem de hoje está baseada no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Farei a leitura a partir do primeiro versículo. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigi-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, o Senhor que se manifestou em plenitude sobre a vida de Saulo, manifesta o teu poder nesse momento agora, sobre a minha vida, sobre a tua igreja que está reunida, todos no mesmo propósito neste momento, em lugares diferentes, mas unidos pelo mesmo Cristo e pelo mesmo Espírito. Fala conosco, Espírito Santo. Venha tirar também as vendas dos nossos olhos, como as escamas que caíram dos olhos de Saulo. Que o Senhor tire as vendas e que nós possamos compreender o propósito dos teus ensinos. Fala conosco, Espírito Santo. Usa a minha vida com poder e com autoridade. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua. No teu nome, Jesus, que oramos. O título da mensagem desta manhã é: O Exterminador Escolhido. O exterminador escolhido. Mas eu gostaria que eu e você pudéssemos aflorar a nossa memória nesta manhã. Você se lembra como era a sua vida antes de Cristo? Como você vivia? Como você olhava para os cristãos?
Como você via aqueles que eram crentes em Jesus? Como se deu a sua conversão? Como você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus? Quem foi essa pessoa que ministrou ao seu coração, que impactou de tal forma a sua vida, que você se rendeu ao senhorio e à majestade de Jesus Cristo? E como está a sua vida hoje, pós a experiência da conversão? Quem somos eu e você no reino de Deus, uma vez que nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo? Eu quero te chamar nesta manhã a uma reflexão, analisando aquilo que Deus fez na vida de Saulo e a experiência que eu e você temos, tivemos ou podemos ter. Quem era Saulo? Irmãos e irmãs, a meu ver, depois do dia de Pentecostes, em que aquele povo experimentou algo extraordinário, talvez a conversão de Saulo seja o maior evento do cristianismo. Você já imaginou que 13 cartas que nós temos no Novo Testamento, com certeza, foram escritas pelo apóstolo Paulo, conhecido anteriormente, chamado pelo seu nome aramaico de Saulo? Esse nome foi dado em homenagem ao primeiro rei de Israel, mas ele era conhecido como Saulo. Depois da sua conversão, nós podemos ver que ele era chamado por Paulo, o seu nome romano, conhecido pelos judeus que com ele conviviam. O apóstolo Paulo, ele fala da sua experiência de vida, homem de dupla nacionalidade. Ele diz: hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia. Paulo, como todo menino, ele foi educado pelos seus pais até os 6 anos. Depois ele foi enviado para a escola de rabinos, onde ele, por certo, aprendeu a Torá e o hebraico, educado aos pés de Gamaliel, um famoso sacerdote. As famílias nobres enviavam os seus filhos para que fossem educados por uma pessoa de renome, de firmeza, de bom conhecimento. E nós podemos ver nas cartas de Paulo essa característica sacerdotal, a sua linguagem, o seu vocabulário, a estrutura, o seu conhecimento. Homem de educação nobre, mas com atitude tão perversa, perseguidor de cristãos. Eu creio que na Bíblia, na palavra, o maior perseguidor de cristãos relatado na palavra foi Saulo. E com frieza e crueldade, muitas vezes, punia cristãos simplesmente por reconhecerem que Jesus é o Cristo. Saulo era um excelente religioso. Talvez a intenção do seu coração fosse defender a sua fé, a sua crença, a sua religiosidade. Ele cria em Deus, mas ele não via Jesus como Filho de Deus. Para Saulo, Jesus era um impostor. Ele não conseguia entender que o Salvador do mundo fosse alguém que foi crucificado em uma cruz. Ele não via Jesus simplesmente como um ser humano que veio para fazer milagres. Ele queria um grande líder político, alguém que com as suas estratégias políticas pudesse mudar a realidade do povo. E quando o povo reconhece que Jesus é Cristo, ele persegue aos cristãos. E por que o título desta mensagem, O Exterminador Escolhido?
Porque aqui no versículo 21 do capítulo 9 lido, diz que Saulo, ele exterminava os cristãos, ele matava os cristãos, simplesmente por declararem a sua fé em Jesus. Ele manietava, ele chicoteava, ele os encerrava ao cárcere, com requintes de crueldade. Diz que ele exterminava. Mas esse exterminador, ele foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. E quando Ananias tem dúvida, por conta da fama ruim que corria de Saulo, Jesus, ele diz ali no versículo 15: mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Talvez você esteja vendo Ananias, ele como perseguidor. Eu que conheço passado, presente e futuro, eu já vejo quem é Saulo. Ele é Paulo, o apóstolo, instrumento escolhido. Por isso, o exterminador escolhido. E nós precisamos compreender quem era Saulo antes da conversão. A partir do derramamento do Espírito Santo, Saulo, ele começa a perseguir os cristãos e ele quer matar os cristãos, ele quer exterminar, acabar com os cristãos. Para ele era algo que opunha a sua fé. A motivação talvez estava correta em proteger a fé, mas a compreensão estava distorcida. Ele não entendia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E eu pergunto a você que nos assiste nessa manhã: quem é Jesus para você? Jesus é simplesmente mais um profeta que surgiu? Ou Jesus é de fato o Messias que haveria de vir, o Salvador, o único caminho, o único acesso, o único mediador ao trono da graça? Quem sabe você que está participando deste culto nesta manhã tem buscado outros mediadores que não Cristo, achando que vão chegar a Deus. Talvez a intenção de Saulo fosse a melhor, mas a compreensão distorcida. A Bíblia diz que sem a compreensão de que Cristo é Salvador, todos nós andamos mortos nos nossos delitos e pecados, um morto espiritualmente. Aqui no versículo 1, diz que Saulo, ele respirando ainda ameaças de morte. Se nós analisarmos aqui a língua grega, o sentido dessa ameaça de morte, o sentido é de uma fera que está rondando, rodeando a sua presa, com fúria, querendo devorá-la, querendo destruir, querendo acabar com ela. E assim que Saulo estava ao derredor dos cristãos, querendo exterminar, acabar com eles, destruir a eles. Ele era um religioso zeloso, mas o Espírito Santo é quem derrama amor no nosso coração. E quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo, ele age em nós. E Saulo não tinha essa ação ainda na vida dele. No capítulo 26 do mesmo livro, o livro de Atos, eu quero que você abra lá no versículo 11. Ele, pós-conversão, relata, olha como ele diz: muitas vezes, falando dos cristãos, os castiguei por todas as sinagogas. Imagina, ele entrava nas sinagogas, ele apanhava os cristãos, manietava, prendia eles. Ele diz, obrigando-os até blasfemar: ou você nega Jesus, ou eu te mato. Esse era Saulo. Já pensou? Obrigando-os a blasfemar contra a sua fé. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por eles mesmos,
por cidades estranhas os perseguia. De cidade em cidade, onde ele soubesse que lá estava surgindo uma igreja cristã, alguém pregando o evangelho, porque lembre-se que houve a descida do Espírito Santo, e os discípulos e o povo que se converteu, apaixonados por Cristo, saíam propagando o evangelho. Mas Saulo, de cidade em cidade, ele ia chicoteando, punindo, prendendo, exterminando pessoas. Ele castigou muitos cristãos. E eu quero chamar você para ver aqui comigo, capítulo 22, versículo 20, de Atos dos Apóstolos, que ele estava lá quando Estevão foi apedrejado. E diz assim: quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Irmãos e irmãs, imaginem, uma pessoa está sendo morta a pedradas, e ele estava ali consentindo. E quando eu leio aqui, eu percebo uma intenção, ou até um instigar daquelas pessoas: apedrejem mesmo, acabem com ele. Ele está pregando uma falsa verdade. Eles estão dizendo que Jesus que foi crucificado lá é o Cristo, o Messias, que haveria de vir. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ele não blasfemou, ele não negou a sua fé, ele preferiu morrer. Mas Saulo estava lá e consentia com a morte dele. Sabe, irmãos e irmãs, Ananias, nós podemos ver como que Ananias via o apóstolo, antes Saulo, depois apóstolo Paulo. Nós podemos ver aqui no versículo 12 que diz assim: e viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias via assim: ele é um malfeitor, ele é um monstro, ele é impiedoso, ele quer acabar com os cristãos, ele não tem pena, ele não tem sensibilidade, ele tem requintes de crueldade com os cristãos. Sabe que isso me leva a ver e perceber? Quem sabe você é uma daquelas pessoas que tem orado por longos anos por um familiar seu, por um amigo seu, por alguém que é próximo a você, mas essa pessoa cada vez é mais dura, mais resistente, mais difícil, insensível ao evangelho. Nesse contexto, Saulo seria o menos provável. Ele era um improvável. Mas o evangelho de Jesus quebranta corações. Ele remove o coração de pedra e dá um coração de carne. Por coração duro que fosse o de Saulo, Jesus diz para ele: agora você vai ver o que eu farei com você. Você vai ver que vale a pena sofrer pelo meu nome. E Saulo, ele cai atônito. Não desista de orar por essa pessoa que talvez para você é improvável. E sabe, irmãos e irmãs, aqui também nós temos uma lição. Porque talvez, se nós vivêssemos naquele tempo, o que nós queríamos, que seja punido. Eu quero que Saulo, ele seja preso, ele seja acorrentado, ele seja chicoteado, que ele queime no inferno. Olha o que ele está fazendo com os cristãos. Mas alguém que foi alcançado pelo evangelho de Jesus precisa crer que não há coração de pedra que o evangelho não possa quebrantar e mudar essa realidade. Então, em você vimos aqui um pouquinho de quem foi Saulo e como se deu a conversão dele. Versículos 3 e 4. Seguindo ele estrada fora, preste atenção, o que Saulo estava fazendo?
Ele estava, não é igual Chapeuzinho Vermelho não, viu? Andando estrada fora, ali, Chapeuzinho Vermelho era a presa. Aqui, Saulo é o predador. Ele está andando, seguindo estrada fora, com a intenção de destruir. Lembre-se que no versículo 1 ele respirava ainda ameaças como os cristãos. Seguindo estrada fora, ele aproxima-se de Damasco. Saulo, ele não queria Cristo. Aliás, ele odiava Cristo. Ele não compreendia que Jesus era o Filho de Deus que veio, o Messias prometido pelos profetas. Ele odiava a Cristo. A intenção dele era acabar com todos os cristãos, porque os cristãos representavam a Cristo. Mas aqui diz que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Irmãos e irmãs, Jesus é essa luz. O fulgor que reflete, que vem de Cristo, foi tão forte que Saulo caiu atônito. A sua glória, a sua majestade. Há pouco nós entoamos aqui: glória e majestade estão diante dele, força, formosura no seu santuário. E esse clarão veio do céu. Não foi Saulo que quis. Saulo fugia, ele não queria Cristo, ele queria destruir a Cristo. Mas Cristo vem em seu encontro. Desce do céu a luz de Cristo para encontrar o pecador perdido. E versículo 4 diz que ele caiu por terra. Sabe, irmãos e irmãs, preste atenção, você que tem sido resistente ao Evangelho. Ou você se entrega, ou talvez Cristo faça você cair por terra. Cristo deu várias oportunidades a Saulo. Eu imagino que em alguns momentos, quando ele açoitava, ele espancava alguns cristãos, era Cristo dizendo para ele: Saulo, venha, eu te chamo. Venha ter essa fé que prefere morrer a apostatar, a blasfemar. Você tem forçado eles a blasfemar, mas eles têm sido persistentes em sua fé, Saulo. Era Cristo já chamando Saulo. No apedrejamento de Estevão, Jesus se manifestou ali. Lembre-se da visão do trono da graça que Estevão teve. Ele não negou a sua fé, ele foi até a morte, e Saulo consentia. Era Jesus dizendo: vem, Saulo, observe essa fé, eu te convido. Mas o coração duro, a fé cega e religiosa, o impedia de entregar-se totalmente. Quem é Jesus para mim e para você? Eu e você somos chamados a uma entrega total e irrestrita, porque talvez Cristo possa nos fazer cair. Saulo ficou atordoado, ele caiu atônito, diz o texto, cego, porque ele não pôde suportar a glória do Senhor. Ele não estava preparado para isso. Cristo veio em socorro de Saulo. A salvação não chegou para ele por iniciativa dele. Não foi pela sua bondade ou pelas suas boas obras, porque isso não existia. Mas Cristo, ele veio para salvar o pecador. Ele veio ao nosso encontro. Os escritos de Saulo ou de Paulo, depois da conversão, a gente vê ele sendo chamado de Paulo, estão acessíveis a mim e a você. E se antes ele pedia cartas para destruir cristãos, agora ele envia cartas aos cristãos. Olha que coisa tremenda. Agora
projeto dele é proclamar o Evangelho. Olha o que nós podemos ver que o Evangelho faz na vida de um homem e de uma mulher que sai de perseguidor a perseguido. Capítulo 22, 10 de Atos, ele diz assim, versículo 10: Então perguntei: que farei, Senhor? Ele relatando como foi a sua conversão. Há pouco ele quer destruir cristãos, agora ele pergunta para Deus: o que eu preciso fazer, Senhor? E o Senhor o envia para proclamar o Evangelho. Quais são as evidências da conversão de Saulo? Nós podemos ver no versículo 9 do capítulo 9 lido: esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Já começa uma vida de jejum. No versículo 11 diz assim: olha a senha para Ananias entender a conversão na vida de Saulo. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, há pouco perseguindo cristãos para matar, para exterminar, mas agora orando ao Senhor. Irmãos e irmãs, eu acho impossível alguém que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus não sentir prazer em falar com o Pai, não desenvolver a vida de oração. Se eu e você não temos vida de oração, é questionável a nossa conversão, porque alguém que é alcançado pelo Evangelho de Jesus sente prazer na vida de oração. Mas o texto continua, na parte B do versículo 17 do capítulo 9, diz assim: o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias chega, se apresenta para Saulo, ele está orando, ele impõe as mãos, ele declara o poder de Deus sobre a vida de Saulo, e ele fica cheio do Espírito Santo. Percebam uma coisa: ele já havia sido alcançado por Jesus, o Espírito Santo já estava nele, já havia agido na vida dele. É impossível conversão sem a ação do Espírito Santo. Mas agora ele vem em plenitude sobre a vida de Saulo. E sabe, irmãos e irmãs, agora aquele homem de coração duro, exterminador de cristãos, ele em Romanos 8:18 declara: os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. E sabe, quando Cristo diz: ele vai ver o que é padecer pelo meu nome, nós podemos perceber que a vida de Paulo foi assim: às vezes doente, pregando o Evangelho; às vezes em naufrágio, pregando o Evangelho; às vezes em cadeias, pregando o Evangelho. Onde ele chegava, pregando o Evangelho. Nós podemos ver essa evidência como uma característica de conversão: oração, o agir do Espírito Santo, a proclamação da verdade. Vimos como ele era, vimos a sua conversão, e podemos ver agora o Paulo convertido, o apóstolo escolhido fora de tempo, como ele mesmo se autodenomina. No versículo 20 diz: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Há pouco ele via Jesus como um impostor, mas de perseguidor ele cai, e ele já tem o seu coração mudado ali. Quem és tu, Senhor? Parece que o tom, a forma de perguntar, ele já reconhece Jesus como Senhor. Quem és tu, Senhor? Jesus diz: eu sou aquele que você persegue. Eu sou o teu Salvador, Saulo. Eu sou aquele que muda a tua história.
E agora, Paulo está nas praças, está na cadeia, ele está de povoado em povoado, e ele proclama o Evangelho. Irmãos e irmãs, o maior missionário de todos os tempos, uma capacidade sobrenatural. Ele faz as suas viagens missionárias, e em pouco tempo, em cada cidade, surge uma igreja, e ele deixa uma liderança constituída, levanta líderes ali, para continuar levando o Evangelho. Às vezes a gente leva tanto tempo, para levantar um líder pós nós, para fazer discípulos. Que coisa fantástica, quando um homem genuinamente, uma mulher são alcançados pelo Evangelho de Jesus. O Senhor esmiuça seu coração de pedra, traz a plenitude do Espírito e envia para proclamar a verdade. E logo pregava o Evangelho. E aí confunde as pessoas e diz assim: e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o exterminador? Não é esse aquele que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Antes ele dizia: esse povo prega mentira. Mas quando ele é alcançado por Jesus, ele diz: esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora ele é impulsionado a proclamar o Evangelho. Não há barreiras para que Paulo proclame a verdade. Ele é um plantador de igrejas. Ele é apaixonado por Jesus, disposto a morrer por amor a Cristo. Eu creio que essas verdades que nós vimos nesta manhã, elas têm que tocar o nosso coração. Quem sabe você já desistiu de orar por aquela pessoa, porque na sua opinião ela é inalcançável, é improvável. Talvez nem 10% do que foi o apóstolo Paulo. Se Cristo alcançou a Saulo e fez de Paulo grande apóstolo, essa vida pode ser alcançada. Não desista de orar pelos seus familiares. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Pai, creia. Quem sabe você foi alcançado, mas os seus pais ainda não. Creia. Quem sabe é o seu patrão, o seu vizinho, o seu funcionário, alguém de coração duro, crítico ao Evangelho. Não há coração duro que a dinamite do Espírito Santo não possa bombardear. Sabe, se tem um texto que me fascina o coração, é ler 1 Coríntios 13. Porque esse homem rude, frio, calculista, ele escreve um texto falando do que é o amor, o verdadeiro amor. Visualize essa pessoa já com o coração entregue ao senhorio e majestade de Jesus Cristo. E quem sabe nesta manhã, você que está participando deste culto tem sido essa pessoa de coração duro. Ou você se entrega, ou se você é um dos escolhidos, Jesus vai te derrubar. E é melhor vir pelo amor, não é? Se você já foi alcançado pelo Evangelho de Jesus, peça ao Espírito Santo que venha em plenitude e coloque paixão por vidas, pelo Senhor, pela proclamação do Evangelho. Porque mais uma vez nós declaramos aqui o que cremos, que o Senhor tem nos dado 5% do povo londrinense para ser alcançado. O exterminador escolhido, Saulo, teve a sua vida transformada. Feche os seus olhos onde você está. Obrigado, Senhor, por esta palavra que impacta tanto o nosso coração. Não há problemas que o Senhor não possa resolver. Não há mal que o Senhor não possa remover. Mesmo diante de tantas perseguições e sofrimentos, o apóstolo Paulo declarou: ai de mim,
se não pregar o Evangelho? Ah, Deus, coloque esse ardor no nosso coração, essa paixão por proclamar o Evangelho. Declara a tua vitória sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.